Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho mais sobre Guerra e Paz do Sr. Tolstói. Semana passada não teve vídeo, me desculpem por isso, eu nem avisei nem nada, mas enfim, não teve tempo. Minha vida é muito atribulada e nem sempre dá para eu falar aquilo que eu quero nos vídeos, não é verdade? Enfim, por conta disso então, acumulamos algum volume de leitura para falar neste mesmo vídeo, certo? Então, teoricamente, neste vídeo aqui eu vou falar tanto do vídeo que teria sido feito na semana passada quanto no desta semana. Portanto, vamos falar do começo do segundo tomo até a terceira parte deste segundo tomo, ok? Muito bem, então. Eu separei a minha fala, eu dividi a minha fala em 3 personagens. Então, assim, em vez de eu falar, olha, até esse ponto foi na semana passada, a partir desse ponto é nessa semana, eu vou pegar cada um desses personagens, vou falar um pouquinho do que aconteceu com eles e no fim então eu arremato tudo, ou pelo menos tento arrematar tudo da maneira como me for possível, certo? Muito bem, então, no último vídeo dessa série nós ficamos sabendo então que o Andrei tinha sido capturado lá pelo Napoleão. Apesar disso, ele estava sendo bem tratado, obrigado de nada. Enfim, o fato então é que, passado algum tempo, a família do Andrei está totalmente desesperada, porque todo mundo pensa que ele morreu. Receberam uma carta falando que não encontraram o corpo dele, mas justamente por conta disso todo mundo pensou, ele deve ter morrido, caído em algum rio ou coisa do tipo. Enfim, e para agravar um pouquinho mais a situação dessa família, a Lisa, que era a viúva do Andrei, acabou de entrar em trabalho de parto ali, assim, não está sendo nada fácil. Ela teve uma gravidez de risco e o parto está sendo extremamente complicado. Ela está, enfim, praticamente morrendo, quando de repente chega uma carruagem, abre-se a porta e todo mundo pensa que quem estaria entrando ali seria o médico da Lisa, mas na verdade quem está entrando é o Andrei, que, veja só, não está morto. Enfim, ele acompanha ali os últimos momentos da esposa, que acaba infelizmente falecendo pouco depois de dar à luz ao príncipe Nikolai. Eu acho que é esse, Nikolutka. Nikolai. Enfim, depois de dar então ali à luz ao filho do Andrei, ela acaba falecendo e justamente por conta disso ele fica com uma espécie de remorso ali. Ele olha para aquela morte tão triste, ele olha para a maneira com que ele tratou, né? Ele lembra da maneira com que ele sempre tratou a mulher e ele acaba meio que se sentindo incomodado com aquilo e começa a ficar com um certo remorso de tudo aquilo que ele havia feito ou deixado de fazer para a mulher. Justamente por conta disso, ele acaba ali então se isolando em uma propriedade de campo que a família tinha e acaba se tornando um pai extremamente super protetor. Enfim, esse isolamento dele acabou fazendo com que ele se afastasse um pouco das questões da guerra. Apesar de ter sido muito bem sucedido na guerra, ele acabou se afastando ali dessas questões centrais da guerra para se dedicar única e exclusivamente ao filho. O único momento em que ele meio que entra em contato com o mundo exterior à sua família é justamente em um momento em que ele recebe ali a visita do Pierre, que é um grande amigo do Andrei desde o começo do livro, e os dois vão falar um pouquinho ali sobre as questões religiosas, sobre como age ou se age a divina providência, como que é possível um homem ser justo em um mundo cheio de injustiças e coisas do tipo. Então esse é o momento do livro que eu acho que todo mundo deveria ler, mesmo quem não está lendo o livro, procure ler este momento. Nesta minha edição aqui, essa conversa ela acontece sobretudo assim de uma maneira mais fervorosa, sobretudo a partir da página 790. Mas de todo modo ela está no 11º capítulo da segunda parte do segundo tomo aqui do Guerra e Paz. Então leia isso que eu tenho certeza que você vai gostar. Sei lá, ou pode ser que você não goste. Enfim, esta é a situação do nosso amigo Andrei. Vamos agora ao nosso amigo Rostov, que voltou para casa depois da Batalha de Austerlitz em 1806. Ele volta para casa e leva consigo o seu amigo Denisov, que se apaixona perdidamente pela irmã mais nova do Rostov, que é a Natasha. Então essa paixão acaba levando ele a pedir a moça em casamento
Mas por conselhos da mãe, ela acaba conversando com a mãe ali, e a mãe acha que ela é muito nova para se casar, afinal de contas ela tem só 16 anos, enfim, então a mãe acha melhor ela esperar um pouquinho, e ela acaba então não aceitando, ela acaba negando ali essa proposta do Denisov, que acaba ficando meio que envergonhado ali e acaba indo cantar em outra freguesia, digamos assim. Basta que lembremos que o Denisov, que era um cara que praticamente não se cuidava e que era um ogro, estava ali agora todos os trinques, ele era um verdadeiro gentleman, mas ainda assim a moça, seguindo os conselhos da mãe, acabou não investindo neste matrimônio. Enfim, por outro lado, nosso amigo Rostov continua firme com a sua decisão de se casar com Sônia. Sônia é prima do Rostov, lembra lá que desde o primeiro vídeo eu já falei que eles eram um casalzinho. Só que a mãe meio que não está querendo que isso aconteça porque a moça não tem herança. A moça, ela mora de favor na casa dos Rostov. Enfim, o pai e a mãe dela morreram, então ela está ali meio que jogada às traças, mas ainda assim o Rostov diz que vai se casar com ela porque ele, apesar de ter um coração aventureiro, gosta dessa moça e se tiver que casar vai ser com ela mesmo. Enfim, outra coisa que ficamos sabendo é que a família dos Rostov está meio que em declínio porque eles não souberam administrar muito bem esse dinheiro, mas ainda assim eles continuam vivendo mais pela aparência do que por qualquer outra coisa. Então, justamente por conta disso, o pai do Rostov acaba oferecendo um jantar no clube inglês para homenagear um dos comandantes que lutaram lá em Austerlitz e que havia lutado em várias outras campanhas russas contra o Napoleão. Que eu esqueci o nome desse cara agora, mas enfim. Então nós acompanhamos a volta do Rostov para casa, acompanhamos um trechinho desse jantar que vai ser comentado mais para frente. E depois disso, então, a gente fica sabendo que depois desse jantar, depois de algumas coisas que aconteceram ali, o Dolokhov, que é aquele amigo do Andrei e do Rostov, que havia feito lá a farra do urso e coisas do tipo, o Dolokhov passa então a meio que frequentar a casa dos Rostov e justamente por conta disso ele acaba meio que se apaixonando por Sônia. Sônia que gosta de Rostov e que pretende se casar com ele um dia. E justamente por conta disso a Sônia acaba negando o convite de casamento proposto lá pelo Dolokhov. Então você percebe que naquela época as pessoas conheciam, hoje amanhã já estavam se casando. Que não é muito diferente de hoje em dia, mas enfim. O fato então é que a Sônia acaba negando esse convite de casamento e justamente por conta disso o Dolokhov resolve que é preciso fazer uma vingança maligna. Então um dos passos dessa vingança contra o Rostov é justamente desafiá-lo ali para um jogo de cartas e o Rostov acaba perdendo esse jogo e acaba contraindo uma dívida extremamente alta ali que vai sendo paga ao longo dos anos. Mas enfim, depois disso há um salto, coisas acontecem, há um salto na narrativa e a partir do capítulo 6 a gente fica acompanhando um pouquinho mais de detalhes uma outra campanha russa, não tão grandiosa quanto as anteriores, mas enfim. E a gente fica sabendo então que o Dolokhov havia sido ferido durante uma das batalhas. E mais do que ferido, ele estava sendo processado porque ele teve um desentendimento com outro comandante ali. Movido pelo seu espírito de amizade, Rostov acaba deixando o passado para trás e resolve então ajudar o seu amigo Dolokhov. Então ele vai até o hospital em que o Dolokhov está ferido ali para poder tentar ajudar o amigo. E é justamente neste momento que a gente vai entrar em contato com um dos momentos que mais me chocaram dentro do livro, que é a descrição desse hospital. E, gente, eu sei lá, eu fiquei imaginando assim, hospitais públicos de hoje em dia, sabe? Assim, pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, mortos empilhados nos cantos, pessoas, enfim, um horror. Péssimas condições de trabalho, inclusive o médico que está atendendo o hospital todo, assim que o Rostov chega, fala: olha, meu amigo, se você quer continuar com vida, você vai embora daqui, porque todo mundo que entra aqui morre, porque estávamos na época do tifo. Então as pessoas morriam a rodo
não só pelos ferimentos, mas também por conta das bactérias daquela época. Enfim, ainda assim Rostov fala ali com o Dolokhov, que está assim extremamente capengando por conta do seu ferimento, ele está extremamente debilitado, mas ainda assim ele pede que o Rostov apele ao imperador Alexandre para que ele possa então ali comutar esse processo que o Dolokhov estava sofrendo. E justamente por conta disso, Rostov vai procurar o imperador Alexandre, e o que ele descobre, e nós também, é que Alexandre agora é amigo íntimo de Napoleão, assim, amigo de trocarem elogios e conversarem e jantarem juntos e coisas do tipo. E justamente por conta disso, em um primeiro momento, o Rostov volta a se apaixonar pelo Alexandre, porque lembra lá que ele tinha uma paixonite por ele. Assim que ele revê o imperador, essa paixonite se reacende no coração do nosso amigo. Só que depois ele acaba meio que se decepcionando com essa postura do imperador e acaba indo embora dali, então, beber em um boteco, porque sim, isso estava ele vê essa cena toda desses cumprimentos entre Napoleão e Alexandre em um jantar ali, ele resolve então, o Rostov resolve então sair daquele ambiente e vai beber no boteco ali perto. Enfim, isso é o que acontece com Rostov, o que aconteceu com Rostov neste momento da leitura. E finalmente, Pierre, que é o personagem mais esperado. Assim, quando eu estou lendo o livro, eu corro as páginas para ver quando que eu vou me deparar novamente com Pierre. E ficamos sabendo que Pierre estava naquele jantar que o pai do Rostov havia dado em homenagem àquele comandante que havia batalhado em Austerlitz. E o que acontece? Neste jantar, Pierre descobre que a mulher dele, que é a Helene, filha do príncipe Vassili, Pierre descobre que ela estava o traindo com Dolokhov. E daí o que acontece? Na disposição dos lugares ali naquele jantar, Pierre fica próximo de Dolokhov, que começa a fazer umas insinuações ali. Pierre não gosta e acaba convidando-o para um duelo. Então os dois vão duelar. E assim, gente, eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, pronto, Pierre vai morrer neste momento. Mas não, Pierre ganha este duelo. E assim, é interessante que ninguém contava que ele ganharia, nem o próprio Pierre. Depois eu vou ler um trecho aqui que demonstra isso. Mas enfim, o fato então é que o Pierre vence esse duelo, mas ainda assim ele resolve se separar da mulher, e depois dessa separação, ele acaba dando uma boa quantidade de dinheiro para ela, para que ela não enchesse o saco dele. E por conta do remorso que ele está sentindo ali, ele resolve ir embora para São Petersburgo. O que acontece nesta viagem? Ele encontra um maçom. E o Pierre, teoricamente, era um ateu ou um agnóstico, enfim, não sei bem. E a partir do momento em que ele se encontra com esse maçom, ele começa a conversar ali com esse senhor, que acaba o convencendo a entrar na fraternidade. Então Pierre se torna maçom. E a gente tem uma descrição muito interessante do ritual de iniciação dentro de uma loja maçônica, pelo menos como era naquela época. Mas enfim, o fato então é que depois que o Pierre se inicia como maçom, a vida dele meio que começa a mudar e a tomar um rumo que até então seria inesperado. Porque lembra lá que o Pierre era um fanfarrão, ele gostava mesmo da esbórnia. Mas enfim, o fato então é que quem aparece para Pierre lá quando ele se instala em São Petersburgo? O príncipe Vassili. Você sabe que eu tenho um problema com o príncipe Vassili desde o início do livro. Eu acho que esse cara não vale uma pataca. Mas enfim, o fato então é que o Vassili vai procurar o Pierre para que ele possa então voltar para Helene. E daí acontece uma das coisas que eu mais gostei. Veja só o que o Pierre fala para o Vassili. Príncipe, eu não chamei o senhor para falar comigo. Vá embora, por favor, vá embora. Vá embora já. Eu ri muito quando eu li isto. Sério mesmo, gente, isso foi assim um orgasmo literário, ler uma coisa dessa, ler o Vassili sendo escorraçado pelo Pierre. Eu adorei isso, gente, sério mesmo. Enfim, o fato então é que Pierre tomou essa decisão categórica de não voltar para Helene.
Mas enfim, o fato então, como eu disse para vocês, a vida dele meio que muda depois que ele entra para a maçonaria. O que acontece com o Pierre? Ele começa a fazer caridade. Então a maçonaria desperta um lado mais humano, digamos assim. No Pierre ele começa a ajudar as pessoas, os mujiks que estão ali em suas terras. Os mujiks que são os camponeses que estão ali trabalhando em suas terras. Só que, o que acontece? Mesmo com essas boas ações, por conta daquele rolo todo do duelo, toda a sociedade russa se opôs ao Pierre. Então, assim que ele recebeu a herança do conde Bezúkhov, ele foi extremamente paparicado e agora ele está ali caindo na desgraça e na língua e nas más línguas da sociedade russa. Mas enfim, ainda assim, ele vai ali fazendo essa série de boas ações. Só que o que acontece? Essas boas ações não são bem sucedidas. Por quê? Ele separa uma grande quantidade do seu dinheiro para poder ajudar esses mujiks, esses camponeses. Só que, primeiro entrave, os administradores de suas propriedades são extremamente corruptos e começam a desviar o dinheiro e a enganar o Pierre, que acredita piamente que tudo está indo bem. Mas, principalmente, as inovações que o Pierre quer fazer são a implementação de escolas, a implementação de igrejas, a construção de edifícios para que esses mujiks morem. Só que qual que é o problema? O problema é que algumas das exigências do Pierre é que as crianças não trabalhem mais, as mulheres grávidas não trabalhem mais e os idosos também não. Ora, tanta coisa precisa ser construída, mas as pessoas que ajudariam não podem mais. As crianças que ajudariam os pais na lavoura estão estudando. Então, o que acontece? Esses mujiks que teoricamente seriam favorecidos, acabam trabalhando mais do que já trabalhavam. Então perceba que o Pierre ajuda pero não mútil, mas ainda assim ele não se dá conta disso e acredita que ele está realmente fazendo vários benefícios para aquela população, e justamente por conta dessa grande quantia de dinheiro que ele investe nessas melhorias, ele acaba se sentindo mais pobre do que ele se sentia quando não havia recebido essa pensão, porque ele só fica com uma parte desse dinheiro e o resto, então, ele vai lá e distribui dentre as suas propriedades para que essas melhorias sejam feitas. E a gente parou a nossa leitura justamente no momento em que Pierre meio que começa a se dar conta de que a maçonaria não é uma coisa tão boa assim. Ele começa a perceber que há várias falhas na maçonaria, e ele começa a perceber que a vida dele não mudou tanto quanto ele gostaria, ou não foi para o lado que ele gostaria de que ela fosse depois que ele entrou para essa fraternidade. Então a gente começa a perceber que ele está ali meio que com a fé um pouco abalada por conta de alguns eventos que acontecem ali. Enfim, era mais ou menos isso então que aconteceu durante este momento do livro. A única coisa que eu preciso ler para vocês agora é o momento em que Pierre vai duelar contra o Dolokhov. Eu vou procurar este momento aqui porque ele é muito bom. Então vocês me deem licença. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, encontrei. Enfim, está lá no campo de batalha, digamos assim, Pierre de um lado, Dolokhov do outro, e daí vão fazer a contagem regressiva para que eles atirem. E daí diz o seguinte, isso está na página 650. Ao som da palavra 3, Pierre avançou a passos ligeiros, desviando-se da trilha marcada pelas pegadas e pisando na neve lisa. Pierre segurava a pistola com o braço direito esticado para frente, obviamente com o erro de matar a si mesmo com a arma. Esforçava-se para manter o braço esquerdo afastado para trás, pois tinha um impulso de apoiar nele a mão direita e sabia que isso não era permitido. Ao completar 6 passos e desviar-se da trilha marcada na neve, Pierre olhou para os pés, lançou de novo um olhar rápido para Dolokhov e, puxando o dedo, como lhe haviam ensinado, disparou. Como não esperava de forma alguma um som tão forte, Pierre sobressaltou-se com o próprio tiro, depois sorriu da própria reação e ficou parado. A fumaça, especialmente densa por causa da neblina, impediu que ele enxergasse no primeiro momento. Mas o outro tiro que ele esperava não veio. Só se ouviam os passos apressados de Dolokhov e de trás da neblina surgiu sua figura. Segurava com a mão o lado esquerdo do corpo
e com a outra mão apertava a pistola que pendia para baixo. Seu rosto estava pálido. Rostov correu até ele e lhe disse algo. Então perceba que nem o próprio Pierre estava contando com sua vitória, mas ainda assim ele ganha. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E diga lá nos comentários a quantas andam as leituras de vocês. Muito bem, na semana que vem, então, nós vamos falar integralmente da terceira parte. Então, vão ser da página... Deixa eu ver aqui. 857 até a página 994. Enfim, então era mais ou menos isso, então. Até semana que vem. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.